Olá, boa noite. Estamos no ar pela RIT. Que prazer, terça-feira e ao vivo. Estamos aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado por permitir que este programa entre no seu lar. E, mais uma vez, eu desejo que você melhore um pouco mais o seu currículo de sabedoria, de aprendizado, porque hoje nós temos um tema interessante, e não só interessante é o tema, como também os convidados que foi selecionado para o programa de hoje. Hoje nós estamos perguntando: morte, estado de total inconsciência ou repouso no seio de Abraão? Como é que fica depois da morte? Mas tem que haver uma diferença. Como fica para quem? Para o ímpio e para aqueles que estão em Cristo. Como é que funciona tudo isso? Realmente é um estado de inconsciência? Ou vamos para o seio de Abraão e viver com Abraão até que Cristo volte para resgatar os seus, para comermos, como diz a Bíblia, se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso? Bom, eu, como você, estou aqui para aprender. Por isso, os dois convidados que estão aqui terão essa missão de trazer para nós, dentro da palavra de Deus, aquilo que é verdadeiro. E você aí vai discernir com a sua sabedoria, com a sua inteligência, aquilo que for certo. Fique aí, eu estou aqui. Está no ar o Vejam Só. Muito bem. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mais um programa, mais uma noite em que Cristo certamente vai se manifestar. Você pode ter certeza que esse é o intuito da RIT. É trazer até você aquilo que certamente vai melhorar o seu poder de entendimento. E você hoje vai ficar maravilhado. Eu estou falando isso porque eu já estive conversando aqui com os nossos convidados. E são pessoas que certamente têm muito que nos ensinar. E eu vou querer aprender como sempre. Deixa eu agora apresentar aqui os nossos convidados. Eu vou começar pelo professor. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é professor e doutor. Professor e doutor Carlos Caldas. Tem o R aqui. Professor Carlos, obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Teixeira. Esse R é de quê? Ribeiro. R de Ribeiro. Muito bem, obrigado pela sua presença. É um prazer grande. Prazer voltar aqui. Essa é a terceira oportunidade que eu tenho de estar aqui. É sempre uma alegria. Que satisfação muito grande. Prazer é nosso, porque vamos certamente aprender um pouco mais. Ele é jornalista e, além de jornalista, ele é consultor bíblico da nossa querida Igreja Adventista. Ele é o Leandro Soares Quadros. Tem nada a ver com o nosso ex-presidente, não, o Jânio Quadros, né? Olha, boa noite, pastor Teixeira, uma satisfação estar aqui. Acho que não tem a ver, né? Eu vou fazer uma pesquisa aí na minha árvore genealógica para descobrir se eu tenho um parentesco com o Jânio Quadros, né? Mas é uma alegria ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, prazer é nosso. E se você fosse parente de Jânio Quadros, deveria ser alegre, porque era um homem muito inteligente. E foi, dentro do que ele pôde ser, foi de um bom caráter. Bom, antes da gente entrar para o debate, nós vamos usar a matéria, e você que está em casa hoje, o tema é interessante. Morte, estado de total inconsciência ou repouso no seio de Abraão? A gente vai para a matéria e volta já para dar início ao debate. Mesmo sendo um processo da vida, a morte nem sempre é encarada como algo natural. Com certeza, a maioria das pessoas já se perguntaram alguma vez sobre o seu destino depois da morte. Para o pastor e psicólogo Djalma Lopes, após a morte, a pessoa aguardará a vinda de Cristo com total consciência. Eu não acredito, por exemplo, no sono da alma. Eu acredito numa consciência da alma. A pessoa está nesse estágio, mas está consciente. Está consciente. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte: é como aquela noiva que está para entrar na igreja. O noivo já está lá na igreja, com os padrinhos.
Nada aconteceu ainda, não casaram ainda, mas ela já está na expectativa muito positiva e ele também está numa expectativa muito positiva. Ela está lá, como é que está? Está tudo certinho? E ela também, por sua vez. Então já há aquela expectativa de uma coisa muito positiva. Segundo os estudiosos, antes da morte e ressurreição de Cristo, os mortos iam para um lugar chamado Sheol. E lá havia uma separação entre os salvos e os não salvos. A palavra Sheol, ela é equivalente ao termo grego Hades, e ambas significam morada dos mortos. Morada dos mortos. Nós entendemos que, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, com base em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, Jesus subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nesse momento, numa perspectiva teológica, numa interpretação teológica, nós entendemos que Jesus instaurou o paraíso. Mas e hoje como fica? Para o pastor, tanto os salvos quanto aqueles que não terão a vida eterna ficarão em lugares distintos. Pelo menos é o que a Bíblia relata na passagem do rico e Lázaro. O rico, que nesse texto foi uma pessoa condenada, ele já estava sentindo dores. E ele dizia: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e coloque da minha língua, porque as chamas aqui são atormentadoras. Né? Então, em função disso, eu acredito assim, ele estava definitivamente no inferno? Na minha concepção, não. Mas já estava por antecipação, sabendo que o veredito, que o martelo que seria batido em relação ao destino da sua eternidade, era negativo. A Bíblia é tremenda por causa disso, nos dá essa possibilidade de interpretação. Só que nós devemos tomar cuidado com as interpretações, né? A gente não pode falar por entre as linhas, mas nós podemos falar pela hermenêutica, da interpretação. Eu vou começar aqui perguntando para o meu querido aqui, o jornalista e consultor bíblico, o Leandro Soares. Ô Leandro, a doutrina dos aniquilacionistas, não sei se você conhece. Conheço. Eles defendem a cessão total da vida no ato da sua morte. Cessa totalmente no ato da sua morte. Ele aí se refere à alma, né, princípio, a alma que é o princípio vital da vida, diz que sucumbe junto com a morte. Como é que você vê em relação a isso, ao tema de hoje? Certo, pastor. Nós adventistas, pastor Sétimo Dia, nós temos uma crença diferente dos demais aniquilacionistas, por exemplo, né? Eles creem, por exemplo, que a pessoa, quando é lançada no lago de fogo, ela é totalmente consumida e vira em cinzas de uma hora para outra. A nossa crença, ela é diferente. Nós cremos sim no aniquilacionismo, né? Só que com uma diferença. Isso pode ser visto no livro Grande Conflito, da escritora Crystal White, na página 544 e 545, que o castigo da pessoa é proporcional às obras dela. Esse é um comentário dela. E aí eu vou para Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará o quê? Poucos açoites. Então nós cremos, pastor, e também o professor Carlos, que o castigo no lago de fogo, que cremos que vai existir no futuro, ele é proporcional às obras do indivíduo. Então nós não cremos que todas as pessoas vão ser aniquiladas instantaneamente. Por exemplo, é injusto Deus condenar na mesma proporção, isso até é bíblico, um pecador de 70 anos e o diabo, que é o pai da mentira e originador do pecado. Então nós cremos que cada pessoa, né, vai ser castigada no lago de fogo proporcionalmente às suas obras. E o diabo, com certeza, vai ser o último a ser destruído nesse lago de fogo. Porque Romanos 16, 20 afirma que um dia Satanás será esmagado. Agora, a nossa doutrina aniquilacionista, queria deixar bem claro para o telespectador da Rede TV, é diferente das demais. Nós cremos sim no aniquilacionismo, só que antes o ímpio tem que pagar sim pelo que ele fez, porque senão não seria um castigo, não é? Agora, isso você está falando, você está se referindo à segunda morte, no lar hoje. Isso. Qual é o estado da pessoa hoje? Boa sua pergunta, pastor. Nós cremos, pastor, que hoje a pessoa está dormindo
quando ela morre, não é? Nós queremos que nas 53 vezes em que aparece a palavra sono na Bíblia, isso não é simplesmente um símbolo do sono do corpo. Né? Até Jesus falou aqui em João 11, 11 a 14. Depois eu vou explicar o porquê que a morte não é apenas um símbolo do sono do corpo. Fica tranquilo, fica à vontade. Obrigado, pastor. João 11, 11 a 14. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro morreu, mas vou para despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que Lázaro tivesse falado do sono. Então Jesus lhe respondeu claramente: Lázaro morreu. Então, pelo fato do Senhor Jesus comparar a morte a um sono, nós cremos que essa morte aqui não se refere só à morte do corpo. Por quê? Porque em Ezequiel 18, verso 20, é dito o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. É claro que eu reconheço que a palavra alma na Bíblia, nefesh no hebraico, ou nechamar, tem muitas traduções. Mas o sentido primário dela é o de Gênesis 2,7. Diz assim: Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente. Ou seja, a Bíblia diz que o homem é uma alma e não uma alma. Então nós não cremos no conceito platônico de divisão da Bíblia, né, que haja na Bíblia uma divisão entre mente, espiritualidade e corpo. Né? Então nós cremos que a morte é um sono, assim como Jeremias 51, 57 fala que a morte é um sono, Daniel 12, verso 2 compara a morte a um sono, Paulo faz a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 4, 13, não é? E Jesus em João 11, 11 a 14. E Apocalipse 14, 13, para fechar, né, minha participação, mas deixar o pastor falar também, né? Apocalipse 14, 13 menciona que além da morte ser um sono, é um repouso. Então a pessoa está repousando. Então nós cremos que a pessoa está dormindo, sem sentir nada, é um sono sem sonhos, até a volta do Senhor Jesus, quando haverá a ressurreição. Professor, Pois não, prefeito. o senhor está vendo aí o comentário do nosso querido irmão aqui, o Leandro. O que o senhor, em cima disso, o senhor entende o quê? Bom, O senhor entende como sono também? muito bem. Eu quero começar dizendo o seguinte: isso é aquilo que na teologia sistemática clássica é chamado de estado intermediário. Ou seja, o intervalo entre a morte da pessoa, do indivíduo, e a segunda vinda de Jesus, que por enquanto ainda não aconteceu. E conforme foi apresentado na matéria, é a pergunta que mais cedo ou mais tarde todo mundo faz. O que acontece depois que a pessoa morre, para onde vai? Crentes e não crentes perguntam isso. Quem conhece a Bíblia, quem não conhece, todo mundo tem essa curiosidade, coisa mais natural do mundo. É um assunto que a gente, em geral, não gosta de falar, o assunto não é tão agradável assim, mas nós não podemos fingir que não existe. Insensatez não tocarmos no assunto, não falarmos no assunto. Por mais desagradável que seja, temos que falar. Então, a compreensão acontece que as pessoas estão... É difícil falar, porque a Bíblia fala pouco a respeito. Sem dúvida. Mas a posição majoritária é que as pessoas estão numa situação de consciência. Eu gostaria de citar aqui a frase de um teólogo holandês já falecido, Gerrit Berkouwer. O Berkouwer disse que o que a Bíblia fala a respeito é como um sussurro. Ele usa essa palavra sussurro, quer dizer, não fala, não é um grito, é um sussurro, você escuta baixinho. Né? E o Berkouwer tinha razão quando ele falou isso. A Bíblia fala muito pouco a respeito, muito pouco. Do pouco que a Bíblia fala, a gente pode tirar algumas conclusões. E, com todo respeito, vão ser diferentes do Leandro que falou mesmo ali. Mas não estamos aqui para brigar. Sem dúvida. Nós estamos aqui para brigar, de modo algum. Estamos aqui para discutir, para trocar ideias e tal, mas não vamos brigar aqui não. Claro que não. Mas as nossas posições são diferentes. A Bíblia usa, de fato, o verbo dormir. Claro. Mas a gente entende que é uma linguagem metafórica e é um eufemismo. Eufemismo é aquela figura de linguagem que a gente quer diminuir a força de uma situação, então a gente usa uma outra expressão para se referir. Por exemplo, é muito comum isso, todo mundo aqui já viu, quem está em casa já viu, já percebeu, existe uma pessoa, uma senhora acima do peso, aí as pessoas não vão dizer, uma senhora gorda, vão dizer, aquela senhora é forte. É forte. Ou então, é uma expressão que existe até um racismo camuflado,
tem um negro, eles não vão se referir como negro, vão falar aquele rapaz moreno. Não é moreno, é negro mesmo. O que é isso? É um eufemismo. A Bíblia usa o verbo dormir para se referir à morte. Eu entendo particularmente, me permito repetir, a posição majoritária do cristianismo é essa, que o verbo dormir é um eufemismo, porque há passagens que expressam claramente uma perspectiva de consciência após a morte. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Estar com Cristo... 1:23. 1:23, exatíssimo. Estar com Cristo como um sono sem sonhos, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O mesmo Paulo, quando escreve aos Coríntios, 2ª Epístola, capítulo 5, ele fala... 8, exato, ele fala habitar com o Senhor após a morte. A gente encontra também João de Patmos, quando ele, no Apocalipse, ele vê as almas dos que foram decapitados por causa da palavra. E interessante que eles reclamam. Até quando o Senhor não fará justiça? Em outras palavras, nós morremos por causa do testemunho de cristãos. Tem aqueles outros na terra que vão passar a mesma coisa e o Senhor não faz nada. Até quando? Faz lembrar a linguagem dos Salmos de Lamento do Antigo Testamento, que é uma linguagem muito ousada, que normalmente nós nunca usamos nas nossas orações. Em cultos, então, na nossa liturgia, que a gente não usa mesmo, nem hipótese alguma. Mas João vê almas que dialogam e ousadamente perguntam, até quando, Senhor? Até quando? Quer dizer, isso só seria possível no estado de consciência. A matéria apresenta o rico e Lázaro, em que há conversa, há diálogo. A gente tem que lembrar... Desculpa se eu estiver extrapolando o prazo, me corta aqui a palavra. Não, por favor. Me toma a palavra aqui. Até o meu querido querendo entrar e cortar. Certo, eu vou fazer umas observações, mas eu quero deixar o professor concluir o raciocínio. É importante que os nossos telespectadores saibam que o programa é isso aí. Eles vão dar as suas opiniões e você, na sua casa, vai discernir dentro daquilo que você julgar na Bíblia ser correto. Né? Então, deixa eu tentar ser mais telegráfico aqui. Até em cima do que o senhor está falando, desculpe estar lhe cortando, você ia falar da parada do rico do Lázaro, me chama a atenção o fato do rico conversar com Abraão, bater papo com Abraão, né? Se dorme, por que então Abraão também, será que Abraão teve prioridade por ser o pai da fé? E o Lázaro, qual era a posição dele? Que ele chega, ou melhor, é o Lázaro, porque o rico vê o Lázaro, pede para que ele venha, né? Isso. E molhe ele. Como é que ele viu o Lázaro? Eu não me basei nem pelo Lázaro, me basei pelo próprio Abraão. Será que Deus daria prioridade? Não poderia, ele não faz acepção de pessoas. Não sei se o senhor está entendendo o que eu estou dizendo. Acho que sim, mas respeitosamente, eu acho que essa nem é a questão principal. Vamos lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar, quando Jesus fala, Lucas é o único evangelho que traz o relato aí do rico Lázaro, não é exatamente, entenda bem o que eu vou falar aqui, eu tenho que ser muito cuidadoso com as palavras para não ser mal interpretado agora. Não é exatamente uma questão doutrinária, porque a questão ali é social. Jesus, no contexto, Jesus condena a atitude não solidária de pessoas que tinham como razão da vida a acumulação de riquezas. Aí Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer também que é óbvio que Jesus ensina sim. Não faria sentido nenhum se ele não ensinasse a respeito do futuro, né, e das questões da vida após a morte. E foi citado aí a palavrinha Sheol, na matéria que foi apresentada no início. O pastor e psicólogo, né, que foi entrevistado aí, ele citou a palavrinha hebraica Sheol, que é traduzida por diferentes maneiras nas versões da Bíblia em português. Mundo dos mortos, ou além. Algumas vezes ela significa apenas sepultura. Algumas vezes, diga-se de passagem, Sheol não significa inferno, como castigo dos ímpios. Sheol, no Antigo Testamento, é o lugar, a habitação dos mortos, onde os mortos estão. Muito bem. Isaías capítulo 14 tem uma passagem interessantíssima, curiosíssima, que narra a chegada do rei da Babilônia no Sheol. E quando ele chega, aqueles que estavam lá antes, que tinham chegado primeiro do que ele, tem um alvoroço muito grande,
E aí eles dizem, mas você não era, vou usar aqui um negócio bem popular, porque fazendo uma paráfrase do texto aqui bem popular, você não era aquele tal que fazia, acontecia lá na terra, você não era o poderoso na terra que mandava prender, mandava soltar, você não era aquele que estava por cima da carne seca na terra, você mandava matar todo mundo, agora você está aqui igual a gente. Aqui, olha o seu fim, qual que foi. Você está aqui igual de nós agora. Onde é que está o seu poder? Quer dizer, se não tiver consciência, isso não seria possível de modo algum. Então a chegada do rei da Babilônia no Sheol, eu acho uma passagem extremamente curiosa, né? Interessantíssima. Cadê o seu poder? Não tem mais. Você está morto igual a gente agora. É o que os outros falam para ele. Né? E aí, Leandro? Você falou eu tenho umas observações, pastor, sobre o que o Carlos fez. Sim, primeiro, nós não cremos no estado intermediário, né, entre a ressurreição, porque nós cremos que a ressurreição em si, ela é a solução de Deus para o problema chamado morte. Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, né, você percebe ali o seguinte, que os vivos não precederão os que morrem para receber uma recompensa. Ou seja, todo mundo vai junto para o céu. E quando? Na ressurreição. E no verso 18, o apóstolo até dá uma dica, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Da doutrina da ressurreição. Outro detalhe, o estado intermediário nós não vemos como haver essa possibilidade por causa de 1 Coríntios 15, 51 e 52. Porque afirma o seguinte, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num abrir e fechar de olhos. Então a sequência bíblica, a informação bíblica é de que a pessoa que morreu, ao acordar pela ressurreição, é um abrir e fechar de olhos. Não dá tempo de ela ir para um estado intermediário. Se ela fosse para um estado intermediário, isso contradiria Atos 17, por exemplo. Verso 30, né? Que diz o seguinte. 17, 30, 17. Eu fui no capítulo 20. Depois eu quero fazer umas observações sobre os textos que o doutor mencionou. 17 e 30 fala assim. 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Então, o dia do juízo na Bíblia é no futuro, não é hoje. Se hoje eu desfruto de uma recompensa, né, porque os gregos dividiam o Hades em duas seções, digamos assim. O Elysium, que era o lugar que habitavam os justos, e o Tártaros, que era o lugar que habitavam os ímpios. Na Bíblia não há essa divisão. Não é? E outro detalhe. Sendo que não há esse estado intermediário e que Deus vai julgar a pessoa nos últimos dias, ou seja, ela não pode ir para um estado intermediário usufruir de algo e nem uma leve condenação. Depois nós vamos entrar bem a fundo nessa parábola do rico e Lázaro, né? Além disso, a gente percebe nesses textos que o doutor mencionou, como Filipenses 1:23, nós temos que entender o seguinte. Quando Paulo falou, por exemplo, eu desejo partir e estar com Cristo, nós temos que entender quando Paulo estaria com Cristo. Na teologia paulina. Né? Então, quando nós vamos para Filipenses 1:23, eu até vou ler o texto para esclarecer o nosso telespectador. A palavra ali é afirmativa, de estar com Cristo. Estar com Cristo. Agora temos que saber quando. O quando. Aqui é que está o detalhe. É natural, pastor, numa sentença bíblica, haver dois acontecimentos separados por um longo de tempo num único texto. Nós encontramos, por exemplo, isso em 2 Pedro 3, 10 a 13. Né? É mencionado a nova terra, é mencionado o período do milênio ali, e depois o lago de fogo ali, a destruição, a volta de Jesus no intervalo. Né? Então, veja que interessante. Mas ô, Carlos, desculpe. Carlos sou eu. Carlos e você, desculpa. Mas é uma honra também ser confundido você com o Carlos, né? Com certeza. É um professor, né? Se me chamasse de Carlos, eu ia ficar honrado. E diga-se de passagem, é uma das pessoas, o professor Carlos, das pessoas mais educadas com as quais eu pude debater sobre esse assunto. É mesmo? Das pessoas mais assim que me trataram bem, que ouviram com atenção, eu gostei muito. Eles brigaram com você por causa disso? Né? Alguém brigou com você por causa disso? Rapaz, eu já fui apedrejado muitas vezes, em 9 anos. Pode ficar sossegado que esse risco você não corre esse aqui hoje, eu não corro, né? Pode Graças ficar a tranquilo, Deus. isso vai acontecer. Né? Mas Filipenses 1:23, quando Paulo fala partir no contexto, realmente ele queria morrer. Mas o estar com Cristo é quando? 2 Timóteo 4:8, que está a resposta do próprio Paulo. Eu ia te fazer uma pergunta, aliás, mas vou pode te fazer, pastor. Que eu tenho que chamar um comercial. Lá quando ele diz lá nas cartas do Apocalipse, em uma das cartas, diz ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore, que se alimente. Quer dizer, o vencedor é aquele que fica firme, né? Permanece em Jesus Cristo. Permanece em Cristo. E ele fala que se alimente. Vai sair dali
como vencedor e vai se alimentar. Eu tenho que chamar um comercial e na volta você... Tá ok, eu leio o texto, daí quando que é o estar com Cristo na concepção de Paulo? Tá bom. Mas, o professor Carlos, é uma honra ser confundido com o professor Carlos. Pode ter certeza disso. Bondade sua demais, Teixeira. Bondade sua demais. Vamos ao comercial e a gente volta já. Alô, estamos de volta pela HIT. Obrigado pelo seu carinho. Está gostando do tema? Ô, pastor, estou adorando, mas é uma pena que o tempo é muito pouco, né? É verdade. Mas se não der para a gente comentar tudo, o tema hoje, total, a gente traz essas feras de volta aqui, né? São dois homens, certamente. Antes de ser professor, de ser jornalista, são certamente dois servos de Deus. E eu estava falando aqui com o meu querido Leandro aqui. Leandro, e aí? Ele lá diz no Apocalipse, né, que é o vencedor da lei que se alimente da árvore da vida. Isso. Ele fala até do maná escondido. Isso mesmo, Apocalipse 22, verso 2. Eu quero, pastor, responder sua pergunta, só queria ler um verso favor, antes, leia. que explica a questão de Paulo do partir e estar com Cristo, né? Paulo, quando queria partir, realmente ele está falando da morte. Paulo foi apedrejado, viveu muito pelo Evangelho, mas ele falou, é necessário permanecer ainda na carne, permanecer vivo. Agora, quando que Paulo iria estar com Cristo? Era imediatamente após a morte? De acordo com ele mesmo, não. Ele fala em 2 Timóteo 4:8 o seguinte, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia da volta de Cristo. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, o partir realmente é morrer em Filipenses 1:23. Agora, o estar com Cristo é na volta de Cristo. Sobre a árvore da vida, foi muito bom o senhor tocar. Mas no partir, ele iria para o Ele seio de desejado a morrer. Não, nós vamos depois comentar sobre o relato de Lucas, que nós temos evidências muito fortes de que é uma parábola, é uma narração fictícia, inclusive apoio de comentaristas, irmãos evangélicos de outras denominações. Mas eu quero entrar nessa parábola. Mas, indo à questão da árvore da vida, pastor, realmente Apocalipse 22:2 fala que a árvore da vida, não é? Nós vamos nos alimentar, as folhas são para as curas dos povos, não é? Só que tem um detalhe, em Gênesis 3 nós percebemos que quando o ser humano pecou, Deus tirou o acesso da árvore da vida. Por quê? Não era simplesmente para o corpo perder a imortalidade. Nós cremos na imortalidade condicional do ser humano. O ser humano foi feito sim por Deus para ser imortal. Só que a partir do momento que ele pecou, o salário do pecado, de acordo com Romanos 6:23, é morte. E nós precisamos entender que morte é morte mesmo. Não é? E como nós vamos comer da árvore da vida no céu, isso é uma evidência de que hoje nós não temos um espírito ou alma imortal. Porque se eu tivesse um espírito ou alma imortal, eu já estaria comendo da árvore da vida. E tem um outro aspecto interessante, já chegou um questionamento para mim assim, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus, então o ser humano tem que ser imortal, não necessariamente. Porque os atributos de Deus como, por exemplo, onipotência, onipresença e onisciência eu não tenho, por ser imagem e semelhança de Deus. E 1 Timóteo 6:15-16 é muito claro em dizer que o único que possui imortalidade inerente é Deus. E Romanos 2:7, por exemplo, se nós já fôssemos imortais, Romanos 2:7 perderia o sentido, porque ele diz assim, nós temos que buscar a imortalidade. Nossa, eu já sou, por que eu vou buscar a imortalidade? E indo para Apocalipse 6:9-11, que é o texto que o pastor mencionou, o professor mencionou, não é? Das almas debaixo do altar, ali é um texto puramente simbólico, porque nós não cremos que almas estariam literalmente debaixo do altar de Deus, acotoveladas ali, uma empurrando a outra. Não é? Ali é um relato parabólico, não é? Simbólico, em que Deus está dizendo o seguinte, no próprio versos 12 e 13 de Apocalipse, fala o seguinte, que descansem mais um pouco de tempo, porque a recompensa de vocês está guardada. Não é? Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse, Senhor, recebe o meu espírito. Boa sua pergunta. Esse aí ele fala em Atos 7, né, 54-56, Cristo também falou isso, na cruz recebe o meu espírito, não é? Mas isso não se refere-se a um espírito indo para o céu, por quê? Quando você lê Jesus, por exemplo, falando, Senhor Jesus recebe o meu espírito, você lê em João 20:19, que no domingo pela manhã, depois que Cristo falou, recebe o meu espírito na sexta, no domingo pela manhã ele falou assim, para Maria Madalena, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então, quando Cristo falou assim, Senhor Deus, recebe o meu espírito, e também Estevão, ele está dizendo o seguinte, Senhor Deus, receba a minha vida, toma conta de mim neste momento. Porque o espírito também tem uma das traduções, além de fôlego de vida e tal, é vida. Agora, em nenhum texto bíblico, pastor, nós percebemos, né, a Bíblia ensinando existe uma entidade imaterial fora do corpo. Indo a 2 Coríntios 5:8, que é o último texto que eu mencionarei,
né, que o pastor mencionou do estar com Cristo, né, deixar o corpo habitar com Cristo. Quando nós lemos o contexto dele, nós percebemos uma coisa muito interessante. Se nós pegarmos o verso 8 isolado, realmente dá a entender que Paulo imediatamente iria para o céu depois da morte. Você entende que era uma certeza da salvação quando ele falava isso? Certeza da salvação. Certeza, o crente tem que ter certeza certeza de que ele ia estar com Cristo. Que ele iria estar com Cristo. Agora, olha o contexto, pastor, da declaração. Né? Ele fala no verso 1 o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, esse corpo pecaminoso, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, que é o corpo glorificado. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Verso 2. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando sermos revestidos de nossa habitação celestial. Paulo não fala aqui que o espírito dele vai para o céu, ele vai para o céu com um corpo glorificado. Essa é a teologia de Paulo. E no verso 4 ele continua: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí ele fala em habitar com o Senhor. E quando vai habitar com o Senhor? Quando esse corpo vai ser revestido? Aqui não é um espírito indo para o céu. São duas casas mencionadas. A casa celestial, corpo glorificado. Casa terrestre, corpo carnal. 1 Coríntios 15, 23. E aí eu vou calar minha boca aqui, porque senão eu vou falar demais. Vamos deixar o professor falar. Trépica, né? Quando, por exemplo, que nós vamos estar com o Senhor, nesse corpo glorificado, porque o contexto de 2 Coríntios é muito claro, né? Não é espírito indo para o céu, é um corpo glorificado. Né? 15 e 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, o mais importante, dentre os mortos, não é? Depois os que são de Cristo, por ocasião da sua vinda. Como Cristo não voltou ainda, nós seremos revestidos da habitação celestial, que é o corpo glorificado, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E enquanto isso, dormimos. Dormimos no pó da terra, é o ensinamento bíblico. E aí, professor? Bom, eu não concordo, mas enfim, vamos lá. O que eu concordo com o que o Leandro falou é a questão seguinte: o estado intermediário não é definitivo e não é o ideal. Na verdade, a expressão estado intermediário, como tal, não aparece na Bíblia. Assim como a palavra trindade também não aparece. Mas a cristandade, o cristianismo em 2000 anos, em todas as suas tradições, todas as vertentes do cristianismo, crê na trindade e elaborou-se essa concepção chamada de estado intermediário com base em algumas palavras, com base em alguns textos. E a gente tem que lembrar que, de fato, o ideal é a ressurreição, que ainda não aconteceu. Sem dúvida. Tá? Porque o ser humano, agora vai com uma pitada da antropologia bíblica, o ser humano foi criado com aquilo que é chamado de, os especialistas chamam de unidade psicossomática. Quer dizer, corpo e alma como uma unidade indissolúvel. Então, de fato, não se trata de corpo para cá, alma para cá. Tá? A concepção grega antiga pensava assim, e esse pensamento grego, de influência platônica, penetrou no cristianismo, e muitos cristãos pensam assim, uma separação entre o espiritual está aqui é melhor do que o material que está aqui embaixo. De fato, a Bíblia não dá base para isso, e a Bíblia apresenta o ser humano como um todo. E por isso que a morte é terrível, né? Por isso que a morte ela é natural e não é natural ao mesmo tempo, porque quebra essa unidade que vai ser restaurada por completo por ocasião da ressurreição no futuro, que ainda esperamos. O credo apostólico fala, né, da ressurreição do corpo, creio na ressurreição do corpo. Algumas versões antigas do credo diziam assim, creio na ressurreição da carne. É a nossa esperança, a expectativa cristã é essa. Agora, para falar disso, a gente tem que lembrar do conceito de tempo. Conceito de tempo, que é um conceito extremamente difícil de entender. O tempo é um mistério, tanto em termos físicos, como em termos filosóficos, como em termos teológicos também. O tempo é um mistério. E quando a gente fala dessas questões, nós falamos de uma situação que nenhum de nós viveu. Sem dúvida. Não é mesmo? Nenhum de nós viveu, nenhum de nós foi lá e voltou. E tomara que demore um tempo, né? Ninguém está com pressa, né, Teixeira? Ninguém está com pressa. Ninguém está com pressa, não. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o tempo, nós estamos no tempo. Nós estamos no tempo. Mas quem já se foi,
já está fora do tempo. Então, esse estado intermediário, num certo sentido, esse intervalo entre a morte e a ressurreição, é mais para nós que estamos do que para eles. Porque para quem está fora do tempo, um segundo, menos do que um segundo. Aí eu gostaria de citar Agostinho. Agostinho, que foi uma das mais lúcidas, mais brilhantes mentes que o cristianismo produziu em 2000 anos. E Agostinho é um dos primeiros a pensar nessa questão do tempo, o que significa estar no tempo, o que significa estar fora do tempo. Né? E Agostinho falava, eu acho que ele tinha razão quando ele afirmava isso, de uma situação de quem está fora do tempo, uma situação de expectativa. Para aqueles que morrem em Cristo, estar com Cristo é uma expectativa de glória. Para aqueles que estão fora de Cristo, expectativa de condenação. Essa expectativa é ainda incompleta. Por quê? Porque a ressurreição ainda não aconteceu. Depois de Agostinho, bastante tempo depois, a gente vai encontrar João Calvino. E se me permite aqui dizer, com todo respeito, eu sou presbiteriano, então a gente está na tradição que vai se reportar a João Calvino. Calvino foi um leitor de Agostinho, Calvino se reportava sempre a Agostinho, e Calvino assume essa influência de Agostinho quando ele vai argumentar na linha de Agostinho, né, dessa questão da expectativa, a expectativa de quem está fora do tempo com Cristo e a expectativa de quem está fora do tempo sem Cristo. Mas o alvo final, a esperança cristã, não é o assim chamado pelos teólogos estado intermediário. O alvo é a ressurreição. Eu vou citar o credo apostólico outra vez. Creio na ressurreição do corpo. A quebra dos efeitos que a morte produziu. O ser humano restaurado como essa unidade psicossomática que Deus criou. Esse é o ideal que a Bíblia apresenta para o ser humano. Essa é a esperança cristã. Enquanto esse dia não chega, a gente não sabe quando que vai chegar, nós cremos que aqueles que partiram já estão com Cristo nessa expectativa de glória, ainda que seja imperfeito, mas é algo maravilhoso. A gente não sabe como é que é. Por quê? Porque ninguém foi e voltou, então a gente não sabe. A gente só sabe que é bom, porque se está com Cristo é bom. Agora, a gente acredita que é uma situação de consciência, sim. É porque a gente vê até o Eclesiastes, né? A Bíblia fala, capítulo 9, fala que quando a pessoa morre, né, o seu espírito vai a Deus que o deu, né, o corpo vira pó e a sua memória jaz no esquecimento. Mas no Mateus, se a gente pegar lá o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 51, 52, diz que Cristo, né, ali após a sua ressurreição, ele foi lá e pregou, né, sacudiu lá os alicerces, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram e foram vistos pela cidade santa. Está escrito, quer dizer, saíram daquele estado lá do Sheol, né, e foram para algum lugar. Lá sim eles estavam dormindo, como você disse. Mas a partir daí... Aí eu volto, me perdoe, Teixeira. E tem um outro detalhe, minutinho. Jesus disse lá pro que estava ao lado dele na cruz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Tanto é que quando os soldados vêm quebrar os pés dos ladrões, vêm quebrar os ossos de Jesus, das pernas, era uma profissão, não poderia quebrar. Cristo já foi constatado a morte, né? E aí depois sim, é que ele teve que quebrar os ossos dos dois crucificados, até porque a morte era pela asfixia, né? O corpo tem que ceder. Mas Jesus ali naquele momento não poderia ter recebido já, não estava preparado para... O senhor está entendendo? Acho que a sim. Colocação? De novo, me perdoe, mas eu me vejo obrigado a repetir o que foi dito antes do intervalo, no primeiro bloco ainda, o uso do verbo dormir. Eu entendo, eu não estou sozinho nessa compreensão. A compreensão não é minha, né? Antes de mim, muita gente já pensava assim. Aí eu lembro daquele ditado famoso: eu sou apenas um anão nos ombros dos gigantes. Antes de mim, houve outros que pensaram assim. O uso do verbo dormir é metafórico e é um eufemismo. Não deve ser entendido de maneira literal, porque senão, veja bem, se as almas lá de João, que João de Patmos vê, se aquilo é parabólico, simbólico, não sei o quê, por que o dormir não é? Qual que é o... Percebe? Entendi. Por que o dormir... Eu só usei o termo dormir porque eu estava me referindo quando Jesus vai lá
e ressuscita, né? Ali diz que eles dormiam, a partir dali não é mais dormir, porque eles passaram pela cidade santa e foi para algum lugar. Eu queria fazer uma observação, pastor Teixeira, interessante. Veja que para eles irem para o céu, eles tiveram que ressuscitar primeiro, né? E outro detalhe, eu creio, por exemplo, que Apocalipse, professor, é simbólico e o verbo dormir não é simbólico pelo seguinte, porque na maioria das vezes em que aparece o verbo dormir, ele está num livro histórico. Já o termo almas ali em Apocalipse está num livro apocalíptico, linguagem simbólica. E remontando essa questão da consciência na morte... Mas o João vê. Mas isso é uma visão profética. Mas veja bem. Nós não podemos basear uma doutrina em visões proféticas, porque então o próprio aquele texto Cristo fala... glorificado que ele viu ali de cabelo branco também é uma visão profética. Ele era profético, mas ele tinha ressuscitado. Aí que está a diferença. E o Salmo 6, verso 5, queridos, é muito claro. A ser claro como o sol ao meio-dia. Ó, na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Apesar de a Bíblia apologética de estudos dizer que a palavra louvor aqui significa simplesmente que Davi não ia louvar a Deus na congregação, isso aí não é verdade. Aqui a Bíblia é muito clara em dizer que na morte não há recordação de Deus. Se eu estivesse consciente, o ser de quem mais eu iria lembrar era do Senhor Jesus. No Salmo 115, verso 17, é dito que os mortos não louvam a Deus. Independente onde estou, se eu parto, estou com Cristo, eu vou louvar a Cristo. Né? E aqui eu vejo a sinceridade de Norman Champlin. Apesar de Champlin ser imortalista, crendo na imortalidade da alma, o Dr. Champlin falou o seguinte, se nós pegarmos textos do Antigo Testamento, nós não temos como basear a doutrina da imortalidade da alma. E aí, assim como o Dr. Carlos, eu também não estou sozinho nisso que eu comento. Eu tenho aqui um livreto, professor, do Dr. Oscar Cullmann. Para mim não, para o mundo evangélico, uma das maiores autoridades em Novo Testamento. Dr. Oscar Cullmann, né, ele é luterano, foi luterano, já falecido, e ele fez um estudo, querido telespectador da HIT TV, sobre essa questão, doutor, da imortalidade da alma. E na conclusão do livro, dos temas que ele menciona nesse livrinho é o seguinte, ele fala assim, o corpo não é a prisão da alma, como ensinava Platão, ele é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. E no final do livro, ele chega a uma conclusão muito interessante, pastor, que eu queria até apresentar aqui. Para vocês verem como também, não é só, por exemplo, o adventista, ou tem uma outra seita aí que não crê na divindade de Cristo, que crê que a morte é um sono. Mas concluindo esse seminário que Oscar Cullmann fez, que é uma das maiores autoridades em Novo Testamento, ele inclusive reexplica todos esses textos, até Lucas 23, 43, que o pastor citou, não é? Que eu posso até comentar depois, ele explica o seguinte, a resposta para a questão imortalidade da alma ou ressurreição dos mortos é inequívoca. Os ensinos dos grandes filósofos Sócrates e Platão não pode de forma alguma ser harmonizado com o do Novo Testamento. Que suas pessoas, suas vidas, suas posições diante da morte podem, contudo, ser honradas pelos cristãos, os apologistas no segundo século o demonstraram. Creio que isso também pode ser demonstrado pelo Novo Testamento, mas essa é uma questão que não temos que tratar aqui. Então ele conclui claramente, né, que o pensamento do Novo Testamento não combina com Sócrates e Platão. E nesse livro todo aqui, ele mostra, assim, em parte, a mudança de pensamento dele. Ele reexplica Lucas 23, 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23, Apocalipse 6:9. E Oscar Cullmann, ele crê na inconsciência durante a morte. E ele até menciona aqui, se a pessoa já está consciente, não há necessidade de uma ressurreição. É uma pena que o tempo passa rápido. Mas, professor, fiquei muito honrado aqui com a sua presença. Não vai dar tempo de tetráplica. Rápido, tem 3 minutos. Quer dizer, para mim acabar o programa, para pegar as considerações dele, só tem 1 minuto, 1 minuto e meio, pronto. 1 minuto e meio? Lá vai, depois da tréplica só pode ser tetráplica. Tem que ser, né? Por lógica. Bom, de fato, o Oscar Cullmann é um autor que eu aprecio muito. Gosto muito dos textos dele. Desculpe, mas eu tenho que repetir. A perspectiva do Novo Testamento, de fato, é a ressurreição. Isso aí é inegável. A ressurreição, que ainda não aconteceu. No entanto, nessa situação daqueles que já partiram, várias passagens, a despeito do que foi apresentado aqui, várias passagens apresentam uma situação de consciência e não de uma inconsciência. O fato de livros históricos usarem uma linguagem metafórica, qual é o problema?
a gente usa a linguagem metafórica no dia a dia. Concordo plenamente. Livros históricos refletem situações concretas do dia a dia. E não dá, é forçado, penso eu, fazer uma separação. Ah, livro histórico, então, isso aqui não pode ter linguagem metafórica, só pode ter linguagem literal. Forçado. No dia a dia, a gente usa a linguagem do tipo assim, eu encontro com meu amigo e falo, ô fulano, me ajuda, quebra o meu galho. É lógico que não é quebrar o galho no sentido literal, a linguagem é metafórica. Então, um livro histórico apresenta uma linguagem com conteúdo metafórico. Isso eu concordo plenamente com o doutor, tanto que o que eu quis dizer é o seguinte, que pelo fato do Apocalipse ser um livro simbólico, e ali em Apocalipse 14 e 13, né, mencionar-se, por exemplo, que além da morte ser um descanso, eu não creio que há margem para dúvidas de que a morte é um descanso. Né? E finalizando assim a participação, a Bíblia, eu concordo plenamente com o Dr. Carlos quando ele apresentou que a Bíblia tem uma visão holística do ser humano. Quando nós vamos estudar o relato do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, nós temos que ter em mente que para os judeus a quem Cristo estava falando aquilo, eles tinham uma visão holística do ser humano, ou seja, o ser humano integral. Tanto que em Tessalonicenses 5, 23, Paulo fala que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, seja aqui neste mundo, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pastor, eu queria finalizar com Eclesiastes 9, 10. Tudo que te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Muito bem. Ô, meu querido Leandro, já que você está com a fala, quero te agradecer pela sua presença. Para mim foi uma honra, pastor. Você pode ter certeza que você vai voltar aqui outras vezes. Para mim será uma honra, eu quero agradecer ao pastor Teixeira, quero agradecer ao Dr. Carlos pelas coisas que o senhor falou e explicou. Apesar de não concordarmos no posicionamento, eu gostei muito da sua forma educada com a qual o senhor me tratou. Que Deus lhe abençoe pelo testemunho cristão que o senhor deu aqui para nós. Tá? Meu muito obrigado a vocês dois e à RIT TV pela oportunidade. Professor Dr. Carlos, obrigado. Obrigado, Teixeira. Prazer grande. A amizade continua a mesma, mas eu não concordo, porque, bom, agora é o fecho do fecho do fecho. Acabou. Acabou não, né? Acabou. Olha, eu quero apenas... Obrigado. Acabou mesmo. Na sua opinião, a morte é descanso no seio de Abraão, ficou com 60%, e estado total de consciência com 40%. Não dá para falar mais nada. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Até amanhã, às 22 horas, estaremos de volta.